E agora é hora do quadro Horizontes Humanos com o psicanalista René Dentes. E hoje vamos conversar sobre flutuações humanas. Você sabe o que é isso? Então vamos lá. Bom dia, René! Alegria ter você de volta. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham nessa manhã tão bela, tão agradável. René, duas perguntas em uma. O que são flutuações humanas? Vivemos em um mundo irreal? Então, flutuações porque a vida humana, ela não é uma estabilidade plena. A vida humana, ela está no movimento de flutuação, ou seja, tem altos e baixos, tem momentos bons, momentos ruins, momentos de instabilidade, momentos de estabilidade, caos e ordem. Essa é a flutuação. E nós não vivemos momentos ideais, não vivemos sempre momentos ideais. O ideal, no fundo, é algo muitas vezes ilusório. Mesmo que nós busquemos, nós não vamos alcançar esse ideal. Uhum. René, o que provoca isso no ser humano, nesse mundo que flutua? Provoca, Moninha, a nossa condição vulnerável, nossa condição de vulnerabilidade, porque nós temos vários aspectos de vulnerabilidade, começando pela nossa condição corpórea, física, finita, né? Nós temos limites na nossa existência. Por outro lado, nós temos também a nossa liberdade. Nós não temos como fugir da nossa liberdade. Isso é muito bom, somos livres, mas também, por isso, nos deparamos com momentos bons e ruins. Podemos escolher mal, podemos escolher bem, mas então nos colocamos, às vezes, em situações que são de consequência negativa. Então, aí também há uma flutuação. Por outro lado, também, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em interações diversas, não é mesmo? Se a gente parar para pensar agora, quantas interações nós temos ao longo de um dia? Muitas, com pessoas, com objetos, com o mundo, com realidade, com trabalho, com escola, várias interações, com pensamentos. Nós normalmente não estamos muito com nós mesmos, né? Estamos mais voltados para o exterior, né? Uhum. Então, por isso também, as situações às vezes se apresentam como difíceis, como inesperadas, como caóticas, né? Uhum. Então, por isso também nós temos essa situação de flutuação. Às vezes parece tudo muito bem, tudo caminhando como deveria estar. E, de repente, vem um elemento que avacalha tudo, que é caótico, né? Que a gente acha que é ruim, mas depois vamos lidando com isso da melhor forma. René, o fato de às vezes viver no meio do caos, com tantos problemas que a gente tem vivido hoje, a sociedade ela está se desconectando da realidade? Está sim, está se desconectando da realidade, porque as pessoas, na medida em que elas não conseguem lidar com as situações mais caóticas, inesperadas, elas tendem a entrar em algumas ou criar algumas fantasias. A fantasia, ela, em geral, tira a pessoa da realidade. Então, nós achamos que se está tudo caótico, vamos imaginar um lugar mais tranquilo, vamos imaginar que a realidade não está assim, e aí nós nos iludimos, criamos bolhas, criamos universos paralelos, mas são universos imaginários, nossos, né? E Uhum. isso é ruim, muito ruim, Moninha, porque, no fundo, nós precisamos sempre lidar com a realidade. A realidade deve nos mover, de uma Uhum. forma ou de outra. Entendi. René, nesse tempo de pandemia, né? Passamos 2 anos e meio aí, agora parece que a gente vai ter um respiro. Também aumentam isso? Sim, na pandemia, nós verificamos em momentos de maior índice de contaminação na pandemia, nós verificamos isso sim, porque, imagina, logo no início da pandemia, lá em 2020, né, em março, o que nós presenciávamos? Era um universo aí incerto. Ninguém sabia até quando nós iríamos ficar na pandemia, nem imaginávamos que duraria tanto tempo, né? Então,
as pessoas começaram a ter crises porque não sabiam como que poderia acontecer, o que que aconteceria com o trabalho, com a família, com as pessoas próximas, com elas mesmas. E nesse cenário de incerteza, realmente o ser humano ele é afetado, né? Quando a gente não consegue, Moninha, telespectadores, quando a gente não consegue visualizar um fim, ou seja, quando nós temos um problema e vamos logo imaginar uma saída para aquele problema, mas quando a gente não consegue, pela circunstância, não imaginar uma saída, aí a situação fica mais difícil psicologicamente, Uhum. porque, em geral, a gente acaba no desespero, né? Numa situação de mais insegurança, e isso gera, sem dúvida, muita ansiedade. A ansiedade, dentre outras coisas, ela é esse chão que não está muito firme, né? Que a gente pisa Uhum. e sente que está sempre movediço, né? E aí, lameado, e aí a gente fica mal, com certeza. Renê, você falando dessa realidade de um chão movediço, então o mundo digital traz para as pessoas uma sensação de estar pisando no firme. E aí, por isso vão as flutuações, o mundo digital às vezes mais atrapalha do que ajuda? Sim, o mundo digital ele prega essas peças, essas armadilhas, né? Porque o mundo digital ele dá uma sensação às vezes falsa, por um lado, que as pessoas estão em bolhas, né? Estão no seu universo, está tudo bem, né? Elas estão pensando num caminho correto porque os seus pares estão pensando daquela forma, né? No mundo digital, mas muitas vezes ele camufla realidades, né? Eu vejo isso na clínica, Moninha. Uhum. Muitas pessoas, às vezes, por exemplo, eu estou pensando aqui, né? Uma pessoa que uma vez me disse assim, ela estava com dificuldade de engravidar, e aí ela disse, nossa, eu só estou vendo pessoas que estão com dificuldade de engravidar. Então, a situação é muito difícil, mais do que eu imaginava antes de enfrentar esse problema. Mas aí disseram, olha, será que isso não é a bolha que você está agora? Porque a gente entra em bolhas quando a gente tem uma demanda psíquica para aquilo, né? Então, ela só estava vendo canais, sites, seguindo pessoas que estavam tentando ajudar os outros nesse campo, né? Na Uhum. questão de engravidar. Então, no fundo, de reprodução. Então, no fundo, não é que é assim. As estatísticas não mostram nessa direção, mas ela estava com uma falsa impressão, por causa da sua rede social, da sua bolha, de que o problema era maior do que ela estava enfrentando na realidade. Uhum. Depois ela conseguiu, né? E ela viu, olha, realmente não era esse o problema, né? Era Aham. só uma questão do tempo. Renê, Então, quando você isso fala acontece. dessa bolha, a pessoa então entra na bolha e o problema dela é o que circula. Isso é uma visão egoísta da pessoa que só enxerga o seu problema? Sim, o egoísmo, ele leva a isso, e essa situação das redes sociais, do nosso universo muito particular, leva ao egoísmo. No fundo, as pessoas têm que pensar que sempre vai ter alguém que pensa diferente. E como dizia um professor que eu tive na faculdade jesuíta, já falecido, um padre jesuíta, ele dizia assim: olha, mesmo que a gente não concorde com alguém que pense completamente contrário, vamos tentar entender qual foi o caminho dessa pessoa, qual foi a lógica que ela chegou, né? Mesmo que não concordemos. Mas isso ajuda não só a gente pensar diferente, entender o outro, mas também ajuda a sair do egoísmo. Porque egoísmo, isso é muito interessante, não é, Moninha? Que teologicamente, em várias religiões, o mal tem características próprias, né? Concepções próprias. Mas, em geral, a gente pode dizer que o mal é o fechamento, né? Uhum. É a pessoa estar com ela mesma e não aberta aos outros. É o egoísmo, egocentrismo, né? Coisas Uhum. assim. Então, o caminho contrário a isso, como que a gente faz? Justamente saindo de nós mesmos, né? Uhum. Então, não sendo mais egoísta. E nós não somos egoístas quando nos abrimos a realidades. Uhum. Realidades que estão aí ao nosso redor e que a gente não vê muitas vezes. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que, para algumas pessoas, assim, olha, se a sua vida está muito estável, está muito na paz,
desconfie, porque o novo pode ser ilusório essa paz. Porque o mexer com isso, a novidade, a situação, às vezes, de instabilidade, pode levar a outro lugar melhor, melhor. Uhum. A gente não tem que ficar muito preso a seguranças que, às vezes, são falsas. Entendi. Renê, o ser humano em si, no fundo, o que que nós buscamos? Nós buscamos, principalmente, uma situação de acolhimento, e um desejo. O que é esse acolhimento? Esse acolhimento nada mais é do que se sentir reconhecido pelo outro, de alguma maneira, em alguma camada, né? Quando a gente está num relacionamento, pais e filhos, irmãos, relacionamento amoroso, nós temos essa necessidade de que o outro olhe para nós, né? E que diga, olha, você está aí, eu estou vendo que você está aí, né? Veja, por exemplo, as crianças precisam disso. No fundo, as crianças têm mais problemas psíquicos, psicológicos, quando elas não sentem que os pais são responsáveis por elas, que estariam ali para socorrê-la, né? Quando nós sentimos que estamos abandonados, é muito difícil o ser humano lidar com isso, mesmo na fase adulta. Então, um acolhimento é algo que o ser humano busca muito. Eu costumo dizer também que as soluções para o ser humano estão no humano, ou seja, buscar no outro que passou por aquele problema as soluções humanas estão no humano. E também o nosso desejo, que não é uma questão egoísta, são os elementos inconscientes que nós buscamos, que configuraram a nossa personalidade lá no passado, né? E esse desejo não é uma coisa definida, mas é o que nos move todo dia a buscar alguma coisa, a preencher o nosso vazio. Só que isso, Moninha, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não vai preencher. Não vai preencher nunca, completamente. Por isso que a gente tem só que buscar. É esse continuar buscando que é o mais importante. Só isso, né? Então, o ser humano busca o seu desejo, que é incluir elementos inconscientes, e um acolhimento. Só isso, não é muito, não. Não precisamos de muito para viver, viu? Cada vez mais me convenço disso. Graças a Deus, né, Renê? Precisamos de pouco. Quando o ser humano se convencer disso, tudo será mais fácil. Uma última Com certeza. pergunta, Renê. Como trabalhar, então, a percepção da realidade? A percepção da realidade, ela pode ser trabalhada quando a gente toma cuidado com os nossos pensamentos e tentando entender que os nossos pensamentos devem estar sempre em flutuações também, em movimento, né? A gente precisa mudar a nossa realidade, mudar os nossos sentimentos, mudar o nosso pensamento. Não que você tenha, por exemplo, hoje princípios e amanhã não vai ter, não é isso. Mas a gente tem que acrescentar algumas coisas, né? O ser humano, ele se enriquece quando ele consegue se abrir mais, pensar diferente. Então, há uma flutuação natural na nossa vida. Um filósofo norte-americano do início do século XX, Charles Peirce, ele dizia que o caos ele pode levar à criatividade, o caos é que leva ao novo. Quando nós estamos numa ordem muito fechada, inclusive alguns filósofos da ciência também vão dizer isso, a estrutura atômica, por exemplo, quando ela está fechada, ela não cria o novo. Quando ela se quebra, quebra a simetria, você aí tem uma liberação de energia e aí você cria o novo. O universo foi criado assim. Então, ao contrário do que a gente pensa, o caos ele não é negativo, ele é bom, ele é criativo. Então, a gente tem que tomar cuidado quando tudo está muito bem ou quando tudo está muito mal também. A gente não pode esquecer nunca que vai ter o seu tempo. Nós, no fundo, somos um ser na temporalidade. Nós estamos no tempo, para o bem ou para o mal. Então, nós estamos em flutuações. Os nossos sentimentos também. E isso é parte constitutiva do humano. Não podemos esquecer isso. Entendi, Renê. De tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que talvez não tenha sido falado? Então, é muito importante que todos que estão escutando agora, né, entendam isso, que muitas vezes a pessoa diz assim, poxa,
o meu luto é tão forte, né? Minha dor é tão profunda, e a gente sabe, não é, Moninha, que a dor psíquica, ela é muitas vezes mais insuportável do que a física, né? Porque a física a gente vê, mas a psíquica não. E mesmo assim, na mais profunda dor, há o tempo, há a temporalidade. Nós estamos no tempo e podemos, então, nesse movimento de flutuação, sair daquela situação. Por isso que não vale a pena fazer nada contra a vida, não vale a pena fazer nada contra nós mesmos, porque a vida é uma temporalidade. A vida, ela é um fluxo, então não estará no mesmo. Nós temos que entender sempre que nós não somos nada, nós estamos sendo, nós estamos numa situação em fluxo. E aí está a nossa liberdade, aí está a beleza e a grandiosidade desse dom que Deus nos deu, que foi a vida. Amém, maravilhoso, Renê. Gente, lembrando, o Instagram do Renê Dentes está aqui na tela, @dentesrenê, e também o site, renedentes.com.br, o Instagram, @dentesrenê, e o site renedentes.com.br. Renê, muito obrigada, Deus te abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Amém, Moninha. Um abraço a todos os telespectadores e boa continuação da nossa semana.